Olá, esta videoaula é sobre taxonomia e/ou sistemática. Para alguns autores, esses conceitos são sinônimos. Já outros autores apontam algumas diferenças entre eles. Entretanto, esses conceitos se sobrepõem e eles envolvem os processos de classificação, identificação e nomenclatura. Classificação. O ato de classificar é algo muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, no mercado, os itens são classificados e organizados de acordo com a sua categoria. Numa biblioteca ou livraria, os livros também precisam ser organizados para que possam ser encontrados. Na nossa escola, no trabalho. E os seres vivos, de modo geral, também podem ser classificados com diferentes objetivos ou enfoques. Por exemplo, de acordo com a sua função na cadeia alimentar. Entretanto, quando falamos no sentido da taxonomia e/ou sistemática, a classificação é a ordenação das plantas em níveis hierárquicos de acordo com as suas características. Quais características? O máximo de características possíveis, morfológicas, anatômicas, ecológicas e genéticas, e de acordo também com as relações filogenéticas e os graus de parentescos entre os grupos que são formados. Por muitos e muitos anos, usamos a classificação hierárquica de Linneu, em que nós temos níveis hierárquicos maiores que vão incluindo os menores e, respectivamente, as suas características. Mas, há algum tempo, surgiu uma nova proposta que foi efetivamente publicada na sua forma mais completa no final de 2019, denominada de Phylocode. Esta proposta, ela pretende acabar com os níveis hierárquicos e considerar apenas o nível de espécie. Você considera uma determinada espécie e as suas possíveis relações filogenéticas e evolutivas, mas sem aquelas denominações fixas dentro dos níveis hierárquicos. Essa última publicação de 2019, ela ainda é recente e acredito que ainda vai levar um tempo para que realmente haja uma aceitação e uma incorporação ou não desta nova proposta de classificação. No caso específico da botânica, na minha opinião, é muito complicado você não considerar a categoria de família, que para os taxonomistas é uma categoria que possibilita o reconhecimento e a identificação das espécies. Mas, por enquanto, vamos esperar aí o que vai acontecer nos próximos anos. Nomenclatura. A nomenclatura, ela visa o emprego correto do nome científico. Isso para todos os seres vivos. E no caso das plantas, ele é regido pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica, que visa padronizar os nomes científicos de algas, fungos e plantas. A padronização e a universalização dos nomes das espécies, ela visa que cada espécie tenha apenas um único nome válido, independente da língua, em substituição aos nomes populares, que variam bastante. Identificação. Identificar é determinar ou reconhecer que um táxon ou indivíduo ele é idêntico ou semelhante a outro já existente e já classificado. Ou seja, quando olhamos uma determinada espécie, uma determinada planta e reconhecemos a qual espécie ela pertence, nós estamos identificando este indivíduo. Então, no dia a dia, quando nós olhamos um pé de goiaba e observando as características do caule, folhas e flores ou frutos, nós reconhecemos que aquele indivíduo pertence à espécie da goiaba, nós estamos identificando, mesmo que seja pelo nome popular daquela planta. Porque, atrelado ao nome popular, podemos buscar o nome científico. O nome científico da goiaba é Psidium
guaiava, classificada no gênero Psidium, família Myrtácea, ordem Myrtalis, é uma eudicotiledônia do grupo das espermatófitas e é uma planta terrestre do reino Plantae. E quando fazemos classificação, então, na taxonomia? A classificação de um táxon é feita no momento em que há a publicação de uma nova espécie ou de um novo táxon. E aí ela vai precisar ser classificada, nomeada e publicada para a comunidade científica. Então aqui nós temos um exemplo de uma espécie nova da família Arecácea, em que nós temos então a publicação em uma revista científica. Ou também quando se modifica a classificação de uma espécie ou de qualquer outro táxon, alterando o seu nome científico. Então aqui nós temos um exemplo que é o ipê amarelo, que até pouco tempo era conhecido como Tabebuia crisotrichia. Esse nome atualmente é um sinônimo e não é mais o nome válido. Esta espécie, ela mudou, ela foi transferida para o gênero Androanthus e agora então o nome científico válido é Androanthus crisotrichus. Então essa espécie passou por uma nova classificação. Então, dentro dos conceitos da taxonomia e ou sistemática, quando nós observamos uma planta qualquer e pelas suas características reconhecemos que pertence a uma determinada espécie, nós estamos identificando. Nós podemos identificar por nome popular, mas atrelado a isso vai ter toda uma nomenclatura científica que foi dada no momento em que essa espécie foi encontrada pela primeira vez, classificada dentro das categorias taxonômicas e publicadas. Ok? Por hoje, então, é isso.